academia. Aí quando ela viu o dedo, ela disse, vou não. Eu quero começar parabenizando vocês que vieram, porque é muito legal isso. A gente vê que se não tivesse proibido o carnaval, as pessoas estariam com chuva em algum lugar. E às vezes a gente que é cristão, a gente vê obstáculos. A gente olha para o tempo e fica tipo torcendo, né? Tomara que chova, tomara que chova, que aí eu não vou. Mas parabéns para vocês. Vocês sim. E essa moça bonita, que veio, eu acho que ela não devia ficar aí. Ela devia ficar aqui. Como assim, a gente não coloca um carro de todos na frente para envelezar, mas deixa ela lá. Como é o nome dela? Ana. Legal, Ana, viu? E parabéns ao papai da Ana, porque eu acho assim, é assim que constrói uma personalidade cristã forte. Não é só dizendo faça isso, é fazendo, é mostrando, é levando para os lugares. Eu acho que não existe professor melhor. Às vezes a palavra que eu trago para vocês pode parecer sem sentido no primeiro momento. Por exemplo, eu preparei uma mensagem para hoje e depois eu sentei ali, eu olhando para vocês, eu digo, mas será que é essa mesma mensagem? Porque todos aqui já creem em Jesus. Mas na verdade a palavra de Deus, ela é sempre pedagógica. Então guarde essa palavra como um ensinamento, porque você vai precisar. Mesmo que você não precise para aplicar a sua vida, porque você já tem Jesus. Mas você pode usar essa palavra na vida de alguém. Às vezes você encontra alguém e a pessoa joga esse argumento e você lembra. E você pode usar a palavra maravilhosa do Senhor. Então vamos lá, João, capítulo 6, versículos 28 e 29. João, capítulo 6, versículos 28 e 29. Que diz assim: então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. O contexto aqui é quando Jesus ele está falando que Ele é o pão da vida. E o texto diz que as pessoas estavam procurando Jesus porque viram os sinais miraculosos. João 6. Viram os milagres de Jesus. E ao verem os milagres, as pessoas o seguiam. O próprio Jesus diz, quando a multidão seguia, depois que ele multiplicou os pães e os peixes, e a Bíblia diz que Jesus não confiava neles, porque Jesus conhecia o caráter deles, Jesus conhecia o coração deles. E aí Jesus diz, olha, vocês estão me procurando, é por causa do milagre. Vocês não estão me procurando por aquilo que eu sou. Assim como muitas pessoas hoje, elas procuram Jesus não pelo que Ele é. Muitos lugares, muitos ajuntamentos, você vê logo pela propaganda. Eu já vi pessoas, carro de som, propaganda na TV, no rádio, dizendo, olha, hoje em tal lugar, vamos ter um pastor, ele vai orar, você vai ficar curado, seus problemas serão resolvidos. Então as pessoas vão procurar Jesus porque elas querem algum milagre, e não por aquilo que Ele é. Imagine se todas as igrejas cristãs começassem a dizer que Cristo não dá nada nessa vida. Cristo não faz nada pela pessoa nessa vida. Tudo que nós vamos ganhar de Cristo é no futuro, na eternidade, no céu. Muita gente não ia mais para a igreja. Porque as pessoas vão porque elas querem um milagre. Elas vão porque elas querem receber alguma coisa. Por outro lado, muitas pessoas querem ir para o céu não por causa de Jesus. Querem ir para o céu porque é um lugar que tem ouro, é um lugar de muros de cristais, pedras preciosas. Então, conhecendo essas pessoas, Jesus desafia e ele se apresenta como o pão mais importante, o pão que desceu do céu. É mais importante do que esse pão, né? Esse café que a gente decide
esse cheirinho, né? Ou churrasquinho, que é bom, né, Ana? Mas Jesus diz, eu sou melhor do que isso. E aí as pessoas fizeram a pergunta, que muitas vezes as pessoas fazem para nós. Que faremos para realizar as obras de Deus? Talvez aqui a gente tenha uma grande questão. Uma questão que é levantada quase que diariamente. No meu caso, como pastor, as pessoas estão sempre me perguntando. Às vezes, quando eu posto o café com Bíblia, aí tem gente que manda mensagem para mim. Pastor, isso eu não entendi. Mas, geralmente, a crise que as pessoas enfrentam, ou as crises, elas giram em torno de, saber qual é a vontade de Deus. Quase sempre a gente fica nessa encruzilhada. Mas será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Até para comprar uma moto. Você chega e vê duas. Eu lembro que é assim, quando eu fui comprar minha primeira moto. Eu compro uma moto mais alta para andar num terreno mais íngreme. Eu compro uma moto mais assim, bonitinha, arrumadinha para andar no asfalto. O que fazer? Qual a vontade de Deus? A outra questão é como agradar a Deus? Foi essa a pergunta que fizeram para Jesus. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer para agradar a Deus? O que eu devo fazer para cumprir ou para realizar as obras de Deus? E talvez eles esperaram Jesus dar um conjunto de regras. Hoje, qualquer um de nós aqui que é membro de uma igreja, nós sabemos que a igreja ela tem o seu conjunto de regras, o seu estatuto, o seu regimento interno, a sua declaração de fé. Nós mesmos cantamos, né? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio em Jesus, Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, eu creio no Espírito Santo, eu creio na salvação. Então tem sempre um conjunto de coisas que a gente precisa crer. E antes do batismo a gente precisa confessar ou professar publicamente. Com Jesus foi diferente. Ao ser indagado sobre o que as pessoas deviam fazer para realizar as obras de Deus, a resposta de Jesus é simples, direta e maravilhosa. Talvez eles pensaram o quê? E nós pensamos assim sempre, ou quase sempre. O que devo fazer para agradar a Deus? Primeira coisa que a gente pensa é na religiosidade. Eu vou agradar a Deus sendo religioso. Sei lá, o católico ele pensa logo no catecismo, no rosário, nas penitências. O evangélico ele pensa logo em ir para uma igreja, ler a Bíblia, orar. Outros pensam em jejuar. Outros pensam, eu vou me afastar, eu vou para um lugar deserto, um mosteiro. As pessoas pensam na religiosidade, mas Jesus não falou de religião. Outra questão que as pessoas pensam muito é na questão da beneficência. O que fazer para realizar a obra de Deus? Eu devo ser bom. Alguém me disse isso. Olha, para agradar a Deus, eu só preciso fazer o bem, fazer caridade. Os espíritas, por exemplo, eles pensam assim. Eu preciso fazer caridade, ajudar o próximo. E se eu fizer assim, na outra encarnação eu tenho uma vida melhor. Então coloca a caridade como centro da religião. Mas observe, Jesus também não falou de caridade. Ele não falou de religião, ele não falou de beneficência. Não significa que a religiosidade seja de todo ruim. Todos nós temos algo de religioso. Não significa que a gente não deva praticar caridade. Vocês mesmos, grupos de motociclistas, fazem isso, né? Fazem cestas básicas, distribuem. Quando vão aí para esses interiores, vocês ajudam, vocês fazem tanta coisa legal. Mas não foi isso que Jesus colocou como pressuposto para a obra do Pai. Outros pensam que a obra de Deus ela é realizada através de obras sociais. Vamos criar uma fundação, vamos criar um hospital para cuidar de crianças doentes, vamos criar uma escola para alfabetizar adultos, vamos criar obra social. Gente, realizar a obra de Deus não tem a ver com religião, não tem a ver com beneficência, não tem a ver com caridade, não tem a ver
com obras sociais. Tudo isso são coisas que nós devemos fazer porque nós temos amor. E quem tem amor procura agradar a Deus, procura se reunir com os irmãos. Quem tem amor faz obras sociais. Quem tem amor ajuda o próximo. Quem tem amor dá esmolas. Quem tem amor ajuda o que está caído. Quem tem amor ajuda aquele que realmente precisa. Isso a gente deve fazer. Qual então a resposta de Jesus à pergunta: o que devo fazer para realizar a obra de Deus? Ele é muito claro aqui no versículo 29. Ele diz: a obra de Deus é esta, crer que Ele me crer naquele que Ele enviou. Muito simples. Quando alguém nos perguntar, isso serve primeiro para nós. Isso tem a ver com a intromissão. Eu já falei sobre isso. Intromissão é a missão para dentro. Então isso aqui tem a ver comigo. O que eu devo fazer para realizar a obra de Deus? É, Marcilei? O que o Marcilei deve fazer para realizar a obra de Deus? O que a Ana deve fazer para realizar a obra de Deus? O que o Ismael deve fazer para realizar a obra de Deus? O que o Oswaldo deve fazer, para não esquecer o nome de tudo, já não dele, para realizar a obra de Deus? O que devemos fazer para realizar a obra de Deus? Gente, não fique batendo cabeça, pensando em grandes projetos, pensando em coisas grandiosas. Jesus é claro, a obra de Deus é o quê? Crer naquele que Ele enviou. Simples. Nós só conseguimos realizar o projeto de Deus se nós crermos em Jesus. É por isso que muitas vezes as pessoas, elas se perdem. Elas se perdem porque elas não percebem a palavra de Deus, a realidade da palavra de Deus. Se nós tirarmos Jesus da nossa vida, tudo que nós realizarmos de bom, de caridade, tudo não agrada a Deus. E a gente pode mostrar isso nos políticos. Eles dão cesta básica, fazem isso, fazem aquilo. E tem pessoas que também nem acreditam em Deus, mas são pessoas que fazem caridade. Mas quando nós tiramos Cristo, tudo perde sentido. Lá Hebreus 13:15, olha o que lá diz falando de louvor. Ele diz: através de Jesus, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam por nós. Aqui é o cerne da teologia da adoração. Uma vez alguém ficou chateado comigo, a gente estava no culto, e alguém queria cantar, e eu disse: olha, conversando com os meninos, eu digo: ó, cantar, todo mundo canta. É possível cantar, até dentro da igreja, sem adorar a Deus. Porque a adoração só existe quando ela passa por Jesus. Eu posso ficar o dia todo aqui cantando Deus, 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 Deus. Se eu não passar por Jesus, não chega a Deus. Por isso Jesus está dizendo: quer fazer a vontade de Deus? Quer fazer a obra de Deus? Quer agradar o coração de Deus? Então tudo começa pela crença naquele que Ele criou. Tudo começa em Jesus. É só quando nós cremos. Então, queridos, a minha palavra para vocês hoje é: tudo que vocês fizerem, mesmo as melhores coisas, como ajudar o próximo, passem primeiro pelo crivo de Jesus. Se passar por Jesus, chega a Deus. Se não passar por Jesus, pode ser a melhor coisa, não chega a Deus. Aí você pode perguntar: sim, mas e nas culturas que não conhecem Jesus? Você pode pensar: ah, mas Cornélio, por exemplo, não conhecia Jesus. É uma outra história que nós vamos conversar no outro dia. Mas depois que Cristo veio ao mundo,
e morreu por nós na cruz do Calvário. Só existe uma maneira de nós realizarmos a obra de Deus. É se crermos naquele que Deus enviou. É se crermos em Jesus. Tanto que no caso de Cornélio, por ele ser um homem temente a Deus, Deus providenciou o meio de ele ouvir o Evangelho. Deus fez um negócio sobrenatural para que Cornélio ouvisse a palavra de Deus. Não era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Vamos descomplicar o relacionamento com Deus. Não vamos pegar atalho. Não vamos tentar outro caminho. Hoje eu ia para o centro e a Raquel, a gente parou nesse sinal aqui, tinha um carro. Aí a Sônia disse, eita, que todo esse carro é bonito. Aí eu fiz o trajeto aqui, dobrei para ir lá, e o cara tentou cortar. Só quando ele chegou lá, eu já tinha passado, ele estava na minha frente, eu cheguei, eu passei dele. A Raquel disse, eita, que ele tentou pegar um atalho para passar na nossa frente, e acabou ficando atrás. É o que acontece quando a gente pega atalho. Muitas vezes, você tenta e você acaba chegando atrás. Nenhum atalho pode nos levar a Deus. Quer agradar a Deus? Isso vale para nós cristãos, isso vale para nós evangélicos, isso vale para os católicos que estão nos ouvindo, isso vale para quem vai ouvir. Só tem um jeito de fazer a obra de Deus, a obra que agrada a Deus. É crendo em Jesus, o enviado por Deus para nos reconciliar com Ele. Então que Deus abençoe vocês. E que nas simples coisas, nas coisas grandes e complicadas, nós possamos passar tudo pelo crivo de Jesus e da palavra de Jesus. Amém? Alguém quer perguntar ou colocar alguma coisa? Aproveitar que nós estamos nesse clima aqui bem familiar. Se alguém quiser. Então, Natan, lá no primeiro século, no começo da igreja, ela era uma igreja muito dada à caridade. Era só que todos eles partiam, viviam em comum, um cuidava do outro e tal. Passa aí um... Sim, é aquela velha coisa. A gente, sempre que a gente está falando de salvação, a gente gosta de usar, nós evangélicos, Efésios 2, 8 e 9, né? Porque pela graça, vamos dizer, quem sabe? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós geralmente usamos essa parte do texto, esses dois versículos. Mas o que diz o versículo 10? Ele diz, não por obras para que ninguém se glorie, versículo 9. Aí no 10 ele diz, pois somos feituras suas de Deus, criados em Cristo para as boas obras. Ou seja, boa obra não nos salva. Boa obra é fruto de um salvo. Então a igreja primitiva, ela entendeu isso. Primeiro a gente tem que entender o contexto. Eles viviam um período difícil. As pessoas que se tornavam cristãs, muitas perdiam tudo, tinham seus bens confiscados. Então aqueles que tinham, diziam, não, você não vai passar necessidade não. Vai lá para casa, você vai comer comigo. A gente viu isso agora na pandemia, né? Um pouquinho disso. Igrejas distribuindo cesta básica, igrejas levando pessoas, pagando exame, dando remédio. A gente viu muito isso. As pessoas às vezes falam muito mal das igrejas, mas as igrejas fizeram um trabalho lindo na pandemia. E eu acredito que quase todas as igrejas. Umas fizeram mais porque tinha mais, outras fizeram menos porque tinham menos. Mas a gente viu pastores, eu tive notícia de pastor que morreu dentro do hospital, evangelizando e cuidando de doente. Então assim, era o que a igreja primitiva fazia. De repente eu não tinha nada, o Ismael dizia, não, vai lá para casa, você vai comer comigo. O outro ali estava passando necessidade, a pessoa daqui mandava. Então assim, é bom quando a gente vê a igreja sendo igreja, porque ela faz as obras de Deus. É triste quando a gente vê uma igreja, um grupo de cristãos, sendo perseguidos porque estão fora do plano de Deus. Eu tenho duas histórias bem pequenas que mostram isso. Uma igreja nos Estados Unidos, ela chegou no bairro, comprou um terreno, só que a igreja cresceu muito e o terreno já não dava. O templo já não comportava as pessoas, estacionamento já era problema, não tinha onde as crianças ficarem.
o pastor reuniu o conselho e decidiram mudar de bairro. Compraram um terreno grande em outro bairro. Dava para construir igreja, salão de festas, salão de crianças, classes de EBD, um jardim grande e um estacionamento enorme. Aí eles ficaram felizes, compraram o terreno e vamos mudar. Quando os vizinhos da igreja souberam disso, fizeram um abaixo-assinado e levaram para o pastor. Disse, não, a gente não quer que vocês saiam daqui não. Porque depois que vocês vieram para cá, vocês abençoaram a nossa vida. Quando a igreja entende o papel dela, a comunidade não quer que ela saia. Se alguém mexer com a igreja, não, a gente quer esse povo aqui. E eu vi o caso de uma outra igreja que alguém levou o abaixo-assinado para mim, para eu ver. E lá eles diziam, eles mandaram o promotor da cidade. Senhor promotor, nós pedimos que dê um jeito nessa igreja, porque aqui, quando 6 da manhã, eles começam um culto de oração. Quando dá meio-dia que a gente chega, quer almoçar e descansar, eles estão tocando bateria e cantando nas alturas. É a tarde toda os jovens ensaiando e de noite, toda noite tem culto na maior altura. Aí eles diziam assim, nós não somos contra os evangélicos, nós só queremos um pouco de paz. Quando a igreja não entende o papel dela, a igreja primitiva, Ismael, eles entenderam. E lá diz que ninguém passava necessidade, porque eles dividiam. Então, essa é a ideia. Agora, isso só foi possível porque eles creram em Jesus. Ou seja, tudo começa com crer. Quem mais? Então, nesse raciocínio aí, a igreja primitiva era salva, né? Sim. As pessoas eram salvas porque entendiam esse papel de cuidar uns dos outros. Inclusive, o último versículo é interessantíssimo, né? Serve como início da mensagem, porque diz, a cada dia ia se acrescentando novos. os que iam sendo salvos. Por quê? Porque era uma igreja que era salva e que salvava pessoas. Aquela velha história, gente, as pessoas, acho que foi Billy Graham que disse, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Ou seja, o mundo não quer ler a Bíblia. Às vezes ele lê até, Ismael, para anotar alguma coisa aqui, para depois jogar na cara da gente, né? Ah, mas tem isso, tá? Mas nós somos a Bíblia que eles leem, eles estão olhando para a gente, não tenha dúvida disso. Teve um rapaz na empresa que ele sempre dizia, o crente é uma luz, o crente é diferente. Aí o colega dele disse, cara, vocês são muito exibidos. Tu fica dizendo aí que é luz, que é exemplo. Ele disse, tu quer que eu te prove? Como eu sou uma luz aqui? Ele disse, prova. Aí eles sentaram perto do relógio de ponto e o cara disse, hoje de manhã você fica segurando um cigarro. E o cara ficou segurando o cigarro lá no relógio de ponto. E a turma passava, bom dia, tal, ninguém disse nada. No dia seguinte o cristão disse, agora me dá o cigarro, só para eu segurar. Aí ele ficou segurando o cigarro. Em 5 minutos, todo mundo que passava dizia, irmão, tu está fumando. Irmão. Então assim, as pessoas olham, por mais que a gente pense que não, qualquer coisa que a gente faça. Por quê? Porque nós somos a luz. E não está errado não, né? Não está errado não. Lá em Apocalipse, texto bonito lá, quando João viu os 7 candeeiros, e no meio dos candeeiros ele viu um como leão da tribo de Judá, né? Aí ele diz assim, eu voltei atrás para ver quem falava comigo. E quando eu me virei, eu vi 7 candeeiros. Ou seja, João está num momento de êxtase, ouvindo a voz de Deus, então ele quer ver Deus. Quando ele olha, ele vê 7 igrejas. Ou seja, quem quer ver Deus hoje, vê através da igreja. Aí cabe a nós, que tipo de Deus nós estamos mostrando, né? Tem gente mostrando um Deus carrasco, um Deus ruim, um Deus zangado, tem gente mostrando um Deus verdadeiro, feliz, alegre, um Deus bondoso. É mais ou menos por aí. Entendeu, Oswaldo, direitinho? Quer falar? Não? Marcilei, quer falar? Não. Como é teu nome? Henrique. Henrique, quer falar, Henrique? Não, obrigado. E a Ana, quer falar, Ana? Conversa, doido para ouvir tua voz. Mas, gente, então é isso. É importante quando a gente entende. Tudo começa com isso, com crer em Jesus. Agora, é uma fé que gera em nós boas obras. Você tem uma ideia, Gandhi, na Índia, eles tiveram dificuldade com o cristianismo. E Gandhi disse uma vez assim, Cristo eu quero, o cristianismo não. Por quê? Porque eles eram escravizados pelos cristãos. A mesma coisa na África. Muitos países da África os missionários tiveram dificuldade. Por quê? Porque os cristãos escravizavam.
E batiam nos escravos, colocavam no tronco e deixavam a tarde inteira no sol. E matavam os escravos. E diziam que os escravos eram animais. E à noite estavam com as mãos para cima. A gente foi em Alcântara, alguns anos atrás, maranhense, morando no Maranhão, nunca tínhamos ido em Alcântara. Estávamos em São Luís e meu filho disse, vamos em Alcântara, aquela coisa, e vamos. Pegamos o barco e fomos. Chegamos lá, o rapaz mostrando lá a cidade para nós, um dia, ele disse, olha, aqui é a igreja, essa igreja foi construída pelos católicos no século tal, uma igreja muito bonita. Aí a gente olha, só é ruim, né? Geralmente é cartão postal, tem só aquela parte da frente e um pedacinho do lado. Aí ele disse, agora tem a outra igrejinha ali. Aí eles tem essa igrejona imponente e as ruínas de uma igrejinha lá mais embaixo. Aí eu digo, mas qual é a diferença? Ele disse, não, essa aqui era dos senhores, dos brancos, e aquela é dos escravos. Então os escravos vinham, trazendo os senhores, eles entravam para a missa, e eles iam correndo assistir a missa dele lá, porque eles não podiam assistir aqui. Interessante que lá tinha que terminar 10 minutos antes, que era para dar tempo para eles chegarem, quando terminar. Ora, como é que a pessoa vai crer num Cristo que discrimina? Como é que as pessoas vão aceitar um Deus que é amor? Mas eu digo para você, você não senta perto de mim porque você é preto. Você não senta perto de mim porque você é gay. Você não senta perto de mim porque você pintou o cabelo de azul. Aí eu começo a discriminar. Senta perto de mim porque tu é tatuado. Ou então mesmo porque não é cristão, né? Ou então porque você é budista, exatamente. Eu vivi, acho que eu já contei, eu vivi essa experiência em Codó com os macumbeiros. A gente conversava, eu tive a oportunidade de conversar com muitos deles, alguns visitaram a igreja, porque eu sempre deixava claro, eu creio em Cristo como único e suficiente Salvador. Agora, se você não crê, é um direito seu. Nós estamos no Estado livre. Tá? Agora, é terrível isso, quando cristãos fazem a obra de Satanás e não fazem a obra de Deus. Aqui eles perguntaram, como é que eu faço para fazer a obra de Deus? É crer naquilo que Ele enviou. Quando diz crer em Jesus, não é uma crença apenas de acreditar que Ele existe. Tem uma historinha interessante de um cara que tinha 2 prédios, tipo Brasília, aqueles 2 prédios, a Congresso e Senado lá. E o cara colocou um cabo de aço. Os prédios eram 10 metros de distância um do outro. Ele colocou um cabo de aço de um prédio para outro, e aí ele chamou todo mundo, ele disse, eu vou atravessar por aquele cabo. Aí todo mundo... E ele atravessava mesmo. Era a arte dele, o cara era circense. Aí ele disse, quantos aqui acreditam que eu atravesso? Aí todo mundo, para dar uma força, eu. Ele disse, quantos querem atravessar comigo? Ninguém. Quem crê em Jesus? Eu. Quem quer andar com Jesus? O negócio é mais complicado. Ou seja, eu acredito que Jesus existiu, eu acredito no Cristo histórico, eu acredito na história dividida antes e depois de Cristo, acredito que Ele fez milagres, existem várias provas, muitas provas da sua ressurreição. Eu creio. Se você quer viver como Ele viveu, ser um discípulo dele, agora não. Eu sempre digo, aqui todos são casados? Só a Ana que não é, né? Tá, mas olha só. Eu sempre uso esse lance de Jesus como aquela questão do casamento. Marcilei conheceu a noiva, como é o nome dela? Nayara. E aí, Marcilei, eu imagino que tu mala todo, né? Foi logo... Tu é corintiano? Não. Ainda bem, porque diz que a igreja está cheia de gaviões das fiéis. Mas assim, você viu e você deve ter gostado, algo nela te atraiu, mas ela não pertencia a você, e nem você a ela. Mas aí você começou a namorar, e um dia você chegou e disse, quer casar comigo? Aí a coisa fica séria. Vocês se conheciam, andavam, devem ter ido em muitas pizzarias, mas um dia você disse, eu quero viver com você. Nós vamos agora trilhar um caminho juntos. Você quer? Imagina se a Nayara dissesse, não, gosto muito de ti, mas não quero. Eu ia ficar com a cara, poxa,
Né, Mael? Simone, Dona Simone, cara, não, Mael, eu gosto muito de ti, mas fica lá. É a mesma coisa com Jesus. Tem gente que paquera com Jesus. No domingo, né? Aquela oficial para Jesus é legal. Aí Jesus disse, você quer ser meu discípulo? Você quer um compromisso? Você quer uma aliança? Hã? Quer ser minha noiva, né? Quer ser minha noiva? Vou pensar um pouco, eu estou muito nova. Estou muito nova para me comprometer. Então essa é a diferença. Tem muitos no Brasil, é um país de cristãos. Cristãos que nunca casaram com Jesus. Estão sempre adiando. Eu tinha uns amigos, um namorava há 15 anos e não queria casar. O outro também estava indo para 15 anos de namoro e não queria casar. Um dia a mãe de uma das namoradas chegou, se tiver alguém aqui desse caso, me desculpe, mas a mãe de uma me chamou, disse, pastor, converse, ele está namorando com minha filha há 15 anos, pastor. Isso não pode, eu não namorei nem um ano. Quantos anos o senhor namorou? Eu namorei só 2 anos e casei. Pois é, 15. Toda vez que minha filha fala, ele... Ainda bem que casaram, estão vivendo, graças a Deus. Mas tem gente que quer andar com Jesus a vida toda, assim, Jesus lá e ele aqui. Tipo aquele lance lá de Pedro, né? Quando Jesus é preso. Pedro seguia de longe, ou seja, eu não quero proximidade, é muito perigoso estar perto de Jesus. Então é esse cristianismo que não funciona. O cristianismo que funciona é esse, da chuva. É esse, Marcelino. Eu passei a vida toda com trabalho, com projeto de discipulado. Discipulado com adolescentes, com crianças, com jovens, com adultos. E eu sempre facilitava a vida, Ismael, de todo mundo. Eu sempre facilitava. Tipo, eu procurava a casa mais centralizada, eu preparava a portilha, eu sempre fui cuidadoso. Aí fui ler um livro de um cara que eu não lembro o nome agora, de um americano. E o cara jogou por terra tudo que eu fiz. Como é teu nome? Bernardo. Viu, Bernardo? O cara jogou por terra tudo que eu aprendi na PIB de Caxias, na Luz e Vida, em todas as igrejas onde eu passei. Os cursos que eu fiz. O cara simplesmente disse assim, você quer discipular de verdade? Dificulte a vida do discípulo. Se ele quiser Jesus, ele enfrentará as dificuldades. Ele é as unhas, né? A oportunidade. Cara, eu fiquei. Eu digo, esse cara tem uma ponta de razão. Eu preparava a apostila, levava no culto de doutrina para a igreja, tinha mãe que fazia cornetinha e dava para o filho do cara, pronto. Ele tem razão. Cansei de levar a apostila para os irmãos, quando terminava eu saía recolhendo, porque ficava no banco. Aí um menino lá da igreja foi dar aula de música, eu digo, venda as apostilas, não dê não, venda. Porque o pai comprando, ele diz, menino, tu está estudando, eu paguei R$10 nessa apostila. Eu digo, rapaz, sabe, vale a pena, Marcilei, facilitar a vida. Marca a reunião com chuva e deixa chover. Né? Deixa chover, deixa a chuva molhar, deixa chover. Não estou criticando quem não veio, que às vezes aqui é complicado mesmo. Aqui para o cara vir de Timon para cá, tem umas ruas que de moto não passa não. Mas o que eu quero dizer é que às vezes tem como vir. Nós vamos fazer a reunião, quinta-feira, meia-noite, uma reunião de oração. É meia-noite? Não, mas vamos facilitar, meu amigo, meia-noite. Quem puder, vem. Se esforça e vem. Está entendendo? A gente facilita tanto aquela tentativa de abrir a porta mais. Vamos abrir lá um pouquinho a porta. Jesus disse que é estreita, mas vamos abrir um pouquinho. Né? Tem muita igreja fazendo isso. Jesus disse que o caminho é estreito, vamos enlarguecer. Ou seja, eu vi uma vez o cara fazendo propaganda dizendo que aqui o dízimo é só 9%. Mas estava melhor do que o trismo. Não, ali já é complicado. Outro diz, olha, você não pode dar o dízimo esse mês, a gente divide 3 vezes no cartão. Ou seja, vamos enlarguecer a porta. Tive muito tempo as suas igrejas trabalhando o tempo para ficar confortável, para ficar bonito, para ficar acolchoado, banquinho, ar-condicionado, sabe o quê? A gente vê exemplo de igreja por aí afora. Sabe o que é isso? No sertão, na África, não sei aonde, que o pessoal se reúne debaixo de árvore, no chão. Bernardo, né? Bernardo, quando a igreja não tem uma resposta de Deus, ela começa a fazer isso. Quando a igreja está em crise, a primeira coisa que ela faz, eu falo isso como pastor, de muitas reuniões de conselho, aquelas reuniões que viram à noite, quando a igreja não tem respostas espirituais, a primeira coisa que ela faz, ela quer mexer, ela procura uma resposta pragmática. Vamos mexer na logística, mudar a hora da EBD, melhorar os bancos, melhorar o data show, melhorar o estacionamento.
A outra é a resposta piedosa. Vamos orar mais, vamos fazer vigílias. A outra... Eles estavam fazendo uma espécie, a pessoa ia, o visitante, né? Aí depois no final eles davam uma coisa para a pessoa, um questionário, o que a pessoa achava de bom que podia melhorar na igreja. Né? Tipo, sim. O que você queria aqui dentro, tipo um questionário nesse sentido assim, né? Parece que é tudo menos ali a pregação. Exatamente. Eu trabalhei com a missionária, eu era adolescente, e ela fez uma coisa, eu fui apresentar os visitantes. Aí, quem está nos visitando? Aí um levantou, outro levantou, eu digo, olha, sinta-se bem na casa de Deus. Sinta-se como se você estivesse na sua casa. Terminou, ela me corrigiu. Ela disse, não diga isso, porque vai que a casa dele é um inferno. Vai se sentir mal. Diga, sinta-se bem na casa de Deus. Um colega meu, pastor, ele é marqueteiro, ele me disse isso. Ele disse, olha, nossa igreja está crescendo muito. São Luís, um bairro lá muito grande. Ele disse, olha, está crescendo muito. Mas primeiro nós fizemos uma pesquisa. O que as pessoas precisam? O que elas gostariam de ouvir? E começamos a pregar o que elas querem, ou seja, e largar-se a porta. Por isso nós temos um cristianismo fraco. Por isso que nós temos um país que é quase que 100% de cristãos, católicos, protestantes ou evangélicos, e espíritas que se dizem cristãos também. Não estou aqui questionando a fé de ninguém. Eu estou dizendo é que o Brasil está desse jeito e você vê deputados cristãos roubando, prefeitos cristãos tirando dinheiro da merenda e da pandemia, governadores cristãos tirando tudo do povo. Estão tudo cristão. Quando chega no final de semana, estão nas igrejas católicas, evangélicas, estão lá nos espiritismos, todo mundo com a mãozinha para cima. Agora, o que tem de Cristo? Nada. Então, parabéns, que Deus abençoe vocês e que essa palavra fique no coração de vocês como um desafio, mas também como uma resposta para vocês levarem para as pessoas. Tem muita gente boa também, querendo fazer a vontade de Deus, mas errado. É aquela velha história, sincero, mas errado. Eu estava saindo de Brasília, eu não sei quantos já saíram de Brasília dirigindo, aquela imensidão, aquela loucura, e entra aqui, sai ali, eu vi a placa e eu entrei na direção errada. E tirei, apertei o pé. Aí uma hora o Caleb, ele era adolescente, mas já era esperto. Aliás, ele já era jovem, ele já tinha até habilitação. Uma hora ele olhou e disse, você está no caminho errado. Não estou não, Caleb. Não, rapaz, vai por mim, nós estamos no caminho errado. Aí depois está bem, ali a gente vai ver. Aí eu vi uma placa, eu parei num posto e disse, olha, o senhor já passou da entrada que o senhor quer faz tempo, o senhor vai voltar. Ou seja, eu estava sendo sincero, obedecendo a sinalização, obedecendo o limite de velocidade, eu estava no caminho errado. Tem muita gente boa, gente honesta, querendo fazer a obra de Deus, mas completamente errado, porque aprendeu errado, porque está preso numa religiosidade doentia, tá? E nós somos os agentes de Deus, não para descer a lenha, não para jogar as pessoas no inferno, mas para dizer a elas que tem sim uma esperança, que tem um caminho bem legal, que é o caminho de Deus, caminho que pode ser difícil, apertado, mas é o caminho certo. Valeu, para Ana não brigar comigo e dizer aquele não fala não. Eu vou encerrar aqui, mas foi bom o papo com você. Foi excelente. Pai amado, muito obrigado por estarmos juntos. Muito obrigado porque tu edificou nossas vidas através da palavra do pastor Natan. Nós agradecemos, Deus, pela vida dele, como ele é, por que ele é, como ele existe aqui na terra. Tu tens usado ele para fazer muitas coisas, para ajudar muitas pessoas. Muito obrigado, Deus, pela vida dele. Continue abençoando o seu ministério, cuidando da sua saúde, cuidando do seu emocional, cuidando da sua família, Deus, para que ele possa, cada dia, ser um baluarte, levar a sua palavra e edificar muitas vidas. Em nome do teu filho amado Jesus, nós pedimos. Amém. Amém. Amém.